Detox. Você já ouviu falar dessa palavra? Ela lhe é familiar? Pois é, esse é o tema do Beleza na Lata, pós-festas, e vamos falar sobre detox. Você sabia que o nosso corpo já faz detox? Sabia que tem alimento que promove detox? Suco detox, choque detox? Então, se esse tema te interessa, aguarda, que é o tema do Beleza na Lata, né, Gi? É isso aí. Então, significa que o detox não é parar de comer. É isso, Cris? Eu acho que quem vai falar pra gente o que é o detox é a nossa mais que convidada especial, a doutora Sheila Sanches. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada novamente aí pelo Olá. convite. Estou adorando participar aqui, esclarecendo dúvidas. E vamos lá, né? Vamos retirar todas as dúvidas aí. Nós é que tema agradecemos. para o ano inteiro agora. Detox, dá pra falar gente. todo mês sobre detox. É muita dica legal. Muita dica legal. Vamos começar 2024 detoxificando, né? É isso aí. Então, não tem nada a ver o detox com parar de comer. De jeito Porque nenhum. existe uma dúvida, né? Porque a pessoa fala, agora eu vou fazer o Gente. detox. O detox, então, eu tô inchada, então eu vou parar de comer. Ou eu só vou me alimentar com líquido. Eu já vi isso. E o que também. é esse inchaço? Porque será que é inchaço? Será que é retenção de líquido? Ou ganhei gordurinhas? Então, vamos lá. Quando a gente fala em detox, né? O nosso próprio organismo, ele já, como a Cris vai comentar, né? Nosso próprio organismo, ele já tem ali elementos que fazem a detoxificação mesmo, né? Já tem enzimas e tudo mais. A detoxificação hepática e tudo mais. Quando a gente fala alimentação, né? Associação da alimentação são alimentos que vão otimizar esse processo. Então, são alimentos que vão trazer ali uma melhora e um aumento maior aí nesse processo da eliminação das toxinas do nosso organismo. Para quem não sabe, o nosso organismo, ele já faz o detox, ele já faz um procedimento natural. Por quais vias? Quais são os sistemas que fazem essa detoxificação? Então, o sistema respiratório, quando a gente exala o gás carbônico e inala o oxigênio, nós estamos eliminando gás tóxico e colocando um gás muito útil para as nossas reações químicas. O nosso sistema digestório, quando nós fazemos cocô, ou seja, evacuamos, né? Eliminamos as fezes, nas fezes estamos eliminando restos metabólicos e resíduos e tudo aquilo que não faz bem, né, para o nosso organismo. O sistema urinário, quando a gente elimina o líquido que está acumulado no nosso corpo, não é só líquido, foi o sangue que foi filtrado, as toxinas, restos metabólicos, até proteínas, né, e algumas gorduras, aquilo que não vai ficar no nosso corpo, aquilo que é excesso, é eliminado. Então, o sistema linfático, ele retira aquilo que está no interstício, coloca no sistema cardiovascular, e aí o sangue é filtrado no rim. É um procedimento de detoxificação. O suor é um procedimento de detox. A salivação. Então, nós temos fisiologicamente o nosso organismo realizando, por meio dos seus sistemas, a eliminação de restos que não servem mais, trocas, né, celulares, aquilo que não nos serve mais, né, doutora? Exatamente. E o nosso organismo, ele trabalha fisiologicamente em um processo harmônico, né, chama-se homeostase. Isso. Agora, o que acontece é que os excessos podem levar à exaustão e à depleção, né, que é o esgotamento de alguns sistemas detox, por exemplo, as enzimas. Então, por exemplo, o excesso de álcool, o excesso de uma alimentação hipergordurosa, o excesso de qualquer alimentação, então o organismo ele começa a trabalhar de uma forma mais acelerada e esses estoques, né, que são as enzimas antioxidantes, elas diminuem. Então, por isso é muito importante, através da alimentação, nós ingerirmos nutrientes que vão evitar essa depleção, pode aumentar os níveis que foram diminuídos, e aí cada nutriente tem aí o seu papel, e eu estou aqui para poder retirar todas essas dúvidas. Quais são esses nutrientes e como eles vão poder trabalhar aí para esse processo? Então, a proposta é se montar um cardápio rico em nutrientes para auxiliar o organismo a fazer a sua função. De início, né? De início. Vamos lá. Então, vamos conversar agora sobre uma dieta detox, tá? Então, ela não é uma dieta para o emagrecimento.
quando a gente fala em emagrecimento, a gente tem que ter um déficit calórico. Mas sim, a gente pode fazer um déficit calórico com a detox. Primeira coisa, gente, é retirar o que é industrializado. Tudo que é industrializado. Então, alimentos industrializados, refrigerantes, qualquer alimento, os embutidos, porque os embutidos, eles também têm bastante sódio, têm bastante aditivo. Então, é uma dieta, quando a gente fala em dieta de detox, para ser seguida a longo prazo, ela exige uma disciplina muito grande ali do paciente, ele precisa já estar bem disciplinado, bem preparado, e muitas vezes isso vai acontecendo com o tempo, tá? Mas quando a gente vai falar de um início, pode ser um pontapé. Uma fase curta, 7, 9, 10 dias, ele pode ser um pontapé para dar início aí, é como a gente diz ali em nutrição, em choque metabólico. Ele pode causar um choque metabólico, porque o metabolismo ele está um pouquinho ali estagnado, então dá um choque metabólico para começar a sentir todos os efeitos ali da dieta e todos os efeitos dos nutrientes mesmo. Ela é considerada anti-inflamatória? Sim, ela é considerada anti-inflamatória. Ela vai desinflamar, detoxificar, retirar ali as toxinas. E também, né, pode ocorrer aí a dieta detox adentrando ali, após a perda de peso, porque assim, o déficit calórico ele vai ajudar com que se perca peso, com que se elimine a gordura. A atividade física, o exercício físico, né? Então, a gente fala de exercício físico, ele vai ajudar na manutenção, vai ajudar trabalhando a massa muscular para que se tonifique, né? Mas muitas vezes ainda fica aquela, principalmente em mulheres, fica aquela celulite que ela tá ali, ela chega a incomodar. Então, muitas vezes a dieta detox, ela vem ali no final para poder retirar essas toxinas. Então, a gente vai oferecer nutrientes que vai retirando essas toxinas, que vão desinflamando essas células, melhorando aquele aspecto da pele mesmo com celulite. Diminui até a retenção de líquidos, com certeza. Um dos pilares da dieta detox é realmente diminuir a retenção de líquido. Aí você tem uma melhora, uma aceleração do metabolismo também. Acelera o metabolismo, então, melhora o sistema digestivo, porque os alimentos que você insere são mais ricos em fibras. Isso. E tem mais vitaminas. E tem uma diferença entre o suco detox e o alimento detox? Essa é uma pergunta excelente. Por quê? Na verdade, o que vai mudar? Se você estiver se alimentando das mesmas quantidades, não tem diferença. Então, tem pessoas que não gostam de tomar o suco. Se sentem mal com o suco, né? Eu tenho uma afinidade ali de pacientes, então, eu não gosto de tomar suco. Então, se você vai colocar a mesma quantidade, de uma couve, o abacaxi, o limão, é o que é usado ali no suco detox, cada um tem o seu preparo, né? Se você for ajudar ele a comer uma salada, você vai comer uma salada, vai comer um abacaxi, e o mesmo efeito. E ainda, às vezes, não sendo suco, acaba sendo melhor porque a quantidade de fibras, as fibras não foram quebradas, então tem um efeito ali maior até na desbiose intestinal, na eliminação das gorduras, ajuda um pouquinho mais porque tem uma quantidade maior de fibras. Mas se a pessoa também não consegue, não quero, não gosto, não tô afim, quero tomar um suco, ótimo. Não tem aquela história que o suco também é tão negativo, né? Igual muitas pessoas falam da frutose, não. Tem aquela receitinha que a gente faz pro suco, que a gente coloca tudo dentro. O gengibre, o abacaxi, tudo dentro de uma folha de couve. E aí você coloca tudo que é importante ali. Bom, eu que me lembro, aí você me corrige ou completa. O abacaxi, o gengibre, tem várias receitinhas, né? Tem várias. Algumas pessoas colocam maçã, e aí fecham aquela trouxinha de couve e congela a trouxinha, e não o suco pronto. E aí bate pela manhã, bate com água de coco, suco de laranja, não é? Alguma coisa assim. E aí toma, mas não deixa bater muito e não coa, por causa da fibra. Esse seria uma dica, não coar. Vamos lá. Quando a gente vai falar de um congelamento, tem que tomar bastante cuidado para que não se percam nutrientes. Então, tem que saber técnicas específicas para que ocorra esse congelamento da forma correta, tá? O alimento in natura, ele acaba sendo melhor. Mas por conta da praticidade, muitas vezes, então tem que aprender como se faz o congelamento adequado. A couve, eu tenho essa dúvida. A couve tem que ser, pode ser refogada?
Pode. Pode? Ela vai perder alguns nutrientes, mas ela pode ser refogada, tá? Quanto mais, o que a gente tem que avaliar bastante é o tempo da couve, se ela tá uma couve novinha, se ela foi recém-colhida, tudo mais, porque conforme também vai passando o tempo, ela vai perdendo ali os nutrientes. Quando você passa pelo cozimento, perde-se uma quantidade de nutrientes se for comparada com ele in natura, antes do cozimento, mas ainda assim conservam-se nutrientes. Tá? Qual a quantidade de couve para uma detoxificação? Isso depende muito do Uma volume, folha? depende muito do volume corporal da pessoa. Então, quando eu falo em quantidade, eu tenho sempre que avaliar o volume corporal da pessoa. Mas entendendo que a couve, ela é uma folha, assim, né? Não tem uma quantidade calórica tão grande. Uma folha, 2 folhas já é suficiente. Mas também a gente tem que considerar outros alimentos, não é só a couve. Como ela disse, o gengibre é muito importante. A maçã, a pera, o abacaxi. E bater com suco de laranja, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o suco de laranja é mais hipercalórico. Né? Mais calórico. Então, às vezes, preferir a água de coco natural, né? E que vai também repor aqueles eletrólitos perdidos, acaba sendo ali uma dica boa ali, pode ser uma situação interessante. Você vê a diferença do suco, do suco não, da água de coco de caixinha industrializada para água de coco do coco mesmo? Então, vamos pensar, se uma água de coco na caixinha, para ela se conservar, dependendo do processo, então é legal a gente olhar o rótulo da caixa, né? Se tiver aditivos, aí já vai atrapalhar todo o processo, né? Se o princípio do detox é a retirada de alimentos que é industrializado, de aditivos químicos e tudo, então a água de coco de caixinha, se ela tiver ali no seu rótulo e conter aditivo, ela vai comprometer, né? Por isso eu digo que, assim, o detox, a pessoa tem que estar bem disciplinada para fazer o detox em si mesmo, tá? E o suco detox, ele obrigatoriamente tem que ser tomado em jejum? Não necessariamente. Eu ia perguntar, porque de manhã, eu tenho uma dificuldade de tomar essas coisas de manhã. A qualquer momento do dia ou antes de dormir, eu posso tomar esse suco detox? Olha, eu vou falar o que eu falo sempre para os meus pacientes. Você tem que fazer o que te faz bem. Então, de repente, funciona para alguma pessoa, não funciona para outra. Não me faz bem tomar em jejum, não tome. Não tem essa necessidade. É mais difícil tomar em jejum. Muito. Em qualquer momento do dia, você pode tomar. Claro que se você quiser tomar pela manhã, é uma opção sua e tem os seus resultados benéficos. Mas você não pode fazer aquilo que não te faz bem. Sempre é importante fazer o que se faz bem. Agora, por exemplo, vamos dizer que o shot detox em jejum, ele tem um efeito interessante ainda em jejum, se você consegue ingerir. O que é o shot? Então, vamos lá. O shot nada mais é do que uma mistura aí de nutrientes, né? Que vai ajudar ali, vai te trazer uma detoxificação. Aí depende vamos falar do shot detox, tá? Porque o shot, ele pode te trazer energia, ele tem vários efeitos, acelerar o metabolismo, né? Mas falando do shot detox, ele vai te trazer uma detoxificação, mas a gente também incorpora ali nutrientes que ajudam a acelerar o metabolismo. Então, tem o que eu gosto muito de passar, é o vinagre de maçã, tá? Que ajuda bastante ali a detoxificação hepática. Não ataca o estômago? Não, Tá. É o que eu tô dizendo. Sim, depende da pessoa. Quem tem Uhum, gastrite, tá. quem tem algumas inflamações Sim. digestivas, eu acho que é importante, aos meus pacientes, eu não prescrevo, tá? Mas, no geral, quem não tem e quem não se sente mal, Sim. tranquilo. Então, vinagre de maçã, gengibre, o hortelã, pimenta do reino, a cúrcuma, tá? Sempre lembrando das procedências, viu? Tem que tomar bastante cuidado, porque, de repente, você tá achando ali que tá tomando um nutriente e não tem nada, e tem farinha com colorante. Então, é sempre importante ficar de olho ali na procedência desses elementos. E, comercialmente, também já tem alguns shots que já são vendidos aí, em alguns suplementos também de boa procedência, que já tem, já bem, os pacientes gostam bastante, tá? Mas eu acho que o caseiro, tá? E não esquecendo do própolis, gente. 20 a 30 gotinhas do própolis verde, própolis vermelho,
é muito bom e tem uma ação anti-inflamatória também, além de ajudar na detoxificação hepática, na eliminação dessas toxinas ali, ajuda também o sistema cicatrizante, imune. né? Cicatrizante, ajuda com o sistema imune, né? E fortalecer o sistema imune é super importante também. A gente tem resistência, tem disposição para as outras tarefas do dia. Eu achei muito legal você comentar sobre a qualidade daquilo que se consome, porque a gente nunca falou disso aqui, mas é um erro muito comum as pessoas acharem que, por exemplo, a cúrcuma é igual em todo lugar. E não é. Mesmo aquilo que a gente planta em casa, não é igual. Quando a gente vê os encapsulados, aí trazendo um pouco para a área farmacêutica, quando se testou esse princípio ativo com aquele determinado benefício, ele foi testado em uma região plantada em uma determinada altitude, em uma sazonalidade, um clima totalmente diferente, talvez, daquele que a gente está Até consumindo. a quantidade do Exatamente. preparo, né? A Quando a gente quantidade. pega a raiz, o que a gente consegue consumir ali? Como é que a gente sabe que aquilo, 150 miligramas, que é o que está no artigo, mas que a gente sabe que a gente vai colocar 150. É uma dose terapêutica, é uma dose preventiva, Sim. é um efeito de manutenção, então tudo isso Fica é muito empírico. importante. Então, quando você vai para um profissional que vai te indicar qual cúrcuma você vai consumir, é porque ele vai saber aonde esse princípio ativo foi estudado e da procedência dele. Exatamente. Vamos dizer assim, não é qualquer... A marca, a dosagem, as associações, porque nem tudo é biocompatível. Sim, né? e a procedência desses componentes. Às vezes o paciente vai na farmácia, uma loja de suplementos, compra uma série de suplementos. Lá no consultório é muito assim. Olha, eu tenho tudo isso, mas eu nem sei como é que eu tomo, nem comecei a tomar ainda. Pode colocar tudo na mão e mandar para dentro? Então, a gente tem essa discussão, né? O que é compatível. Se funciona ou não. Mal, talvez não faz, mas às vezes não tem a função. O que é necessário, né? O que não é necessário. Se já foi dosado, a gente né? tem que pensar muito quando nós falamos aí desses princípios ativos, o que é terapêutico, o que vai sanar o déficit. Então, a gente tem que tentar, tem que ter o status do paciente, tem que toda aquela dosagem, perfil da pessoa, porque vai ter, para poder suprir a deficiência, e tem as doses terapêuticas também. Por exemplo, a quantidade, vamos falando ali da própria curcumina mesmo, da cúrcuma. Ela vai ter o efeito dela, que vai agir detox em uma menor concentração, o efeito terapêutico, anti-inflamatório numa maior concentração. Então, tudo isso é importante dizer. Então, não sei se vocês perceberam que eu disse os elementos, mas eu não falei as quantidades. Sim. Porque quando a gente fala em quantidades, a gente tem que falar em manejo nutricional. E aí é muito importante você individualizar. Esse é o princípio, por exemplo, da nutrição funcional. A gente precisa entender o paciente, suas necessidades, a sua biodisponibilidade, porque às vezes o que é biodisponível para mim não é biodisponível para o outro. Tem que entender como está a permeabilidade intestinal, como está a microbiota intestinal do paciente. Então, são vários fatores, vários pilares ali que contribuem para ser mais efetivo. Então, por isso é muito importante do suporte profissional nessas questões, né? No nutracêutico, na alimentação. Então, é muito importante ter todo esse manejo, essa multidisciplinaridade para a eficácia, né? Eu vejo muito acontecer essa confusão com a questão dos chás, né? Assim, eu pensando em chás, a gente pode dizer, por exemplo, que um chá de hibisco, ele é detox? O chá pode ser considerado detox? Dependendo da concentração desse chá. Mas o chá de hibisco é um dos chás considerados detox. Eu tinha sempre essa dúvida com relação... para mim que detox era só um grupo de alimentos e era só suco. Era só... E ele tinha que ser tomado em jejum e tinha que ser verde. Tinha que ser verde. Mas né? É essa sensação que a gente tem. E aí, agora você falando me faz pensar, né? E aí falei, poxa, então o chá também pode ser considerado. Muitos são chás detox. Por exemplo, o chá verde, o matcha, né? O chá verde, eles trazem as catequinas, né? Então, o próprio chá matcha, eles têm a catequinas. O que vai mudar é a concentração. Então, o chá verde, ele tem uma quantidade de catequinas, o matcha ainda é um pouquinho maior, porque as folhas, elas são verdes, elas têm todo, como você disse, tem todo aquele preparo, elas são preparadas, toda a folhagem, todo o cultivo é preparado ali para determinada situação. Então, o matcha, ele acaba sendo ainda mais eficaz nessa detox. Então, ele tem uma função detox, ele tem uma função
para acelerar o metabolismo, ele contribui, tem várias funções. Então, isso é legal, sabe por quê? Eu tenho dúvida também. Porque a gente, então, para pensar que apesar de a gente saber de todos os benefícios disso tudo, quer dizer, a gente conhece, mas olha só, eu não tinha feito a relação de detox. A gente falava, isso aumenta o metabolismo, isso tem catequina, isso tudo a gente conhece, mas eu não tinha correlacionado com detox. Porque na minha cabeça, assim, o detox era algo que você vai fazer num curto período para dar aquela limpeza, fazer uma limpeza. Ok, ele mas não precisa ser um curto período. E aí você tá falando, pode ser mais fácil a gente fazer o detox o ano inteiro. Se for bem orientado. Se for bem orientado e ser disciplinado, personalizado. Porque assim, você vai estar incluindo alimentos antioxidantes, né? Que são os varredores ali do estresse oxidativo, dos radicais livres, né? Então, quando a gente fala em detox, gente, na verdade, a gente tem tudo na natureza. Tem tudo presente na alimentação. É só incluir alimentos e excluir alguns outros alimentos. Então, tem aquele detox clássico, que é o que eu expliquei agora. Aquele, por exemplo, que você quer deixar a pele lisa, finalizando ali um planejamento para o corpo ficar perfeito. E aí a gente vai utilizar esse detox que restringe mesmo os alimentos inflamatórios, os industrializados e os embutidos. E tem o detox do ano inteiro que a gente vai fazendo uma manutenção, gente. Porque, de repente, às vezes, tem como ir organizando dessa forma, tá? Então, o ano inteiro a gente pode ser detox. Então, logo após as festas, a gente vai fazer um detox intensivão. Agora a gente vai desinflamar e desinchar. Vamos fazer um choque metabólico. Agora a gente vai fazer o choque metabólico. Choque metabólico. Aí a gente vai acordar, então, e aí a gente vai tomar esse shot, né? O melhor detox é a água também. Então, hidratar bastante. Vamos hidratar o dia todo, água. Água de coco também ajuda a repor ali esses eletrólitos, né? Então, vai fazer um café da manhã legal, toma esse shot em jejum, se quiser, né? Se preferir. E aí, o que você vai colocar no seu café da manhã? Uma proteína, um queijo fresco, né? Você vai incluir também o quê? Frutas, né? Uma maçã, uma pera, né? Que além de tudo vai ajudar a hidratar ali com os excessos, né? E tudo mais. Melão, a uva, gente. Tá tudo aí presente. Aí no final do ano a gente já teve tudo isso, né? As frutas vermelhas. E aí você vai fazer o seu lanchinho. Você pode fazer um lanchinho ali, uma fruta, né? Porque isso vai ajudar também na manutenção do peso. E vamos pensar que a gente teve uns exagerinhos ali, né? A gente ia começar 2024 já preparando pro verão de 2024, né? Pro biquíni e pra praia. E aí a gente vai almoçar. O que a gente tem que almoçar? Um arroz, né? Se gostar do integral, melhor. As leguminosas são super importantes, são tidos também como alimentos detox. Então, as leguminosas é o feijão, o grão de bico, a soja. A soja ainda contém, né, tem flavonoides, tem a própria colina mesmo que vai estar ali atuando no fígado, né, da detoxificação hepática. Então, a gente vai incluir o quê? As verduras, que vai ter a vitamina K, que vai ter a riboflavina, que também participa do metabolismo da glutationa, né? E a glutationa é um antioxidante hepático. Então vai melhorar até o melasma. Isso. A dieta detox é a dieta da beleza. É dieta da beleza. Então, a gente vai repor ali tudo que foi depletado, a gente vai começar a repor, né? Então, a riboflavina está presente no leite, nas verduras folhosas escuras, né? Nas carnes magras. E aí a gente vai ter uma proteína magra, pode ser um peixe, que ainda vai trazer o ômega 3. Então, tem muita coisa ali que a gente fazendo. À tarde a gente vai tomar um chazinho, ou um suquinho, detox ou não, mas se não quiser tomar o suco, eu não gosto de suco, tudo bem, gente. Vamos comer o abacaxi, vamos colocar uma canela no abacaxi, vamos colocar um gengibre na salada. Tudo que ela falou eu gosto. Né? É fácil, assim, não é o impossível fazer um detox. Não, tem que ter um planejamento, porque senão você acaba comendo industrializado pela praticidade, não é? E dieta não pela qualidade do alimento. Dieta da sopa. Eu tinha ideia que o detox era isso. Dieta da sopa. Sopa de saquinho. Sopa industrializada, né? Industrializada. Essa é a minha maior preocupação. Sopa de saquinho, suco. Pra mim era isso. E aí, o que eu queria até comentar, que é interessante aí nessa semaninha aí, semana de detox intensivo,
uma sopa de legumes à noite. Ajuda bastante ali, porque ela vai ser levinha, você vai estar ingerindo nutrientes. Eu acho super, super legal aí no manejo. Isso é uma dica, sim. São dicas. Frisando que o acompanhamento nutricional eu acho muito importante para o sucesso da intervenção. Tanto que a gente nem está falando em dosagens, né? Isso, o acompanhamento nutricional ele vai te trazer ali todo esse suporte, mas... Entender possibilidades, né? Isso, exatamente. Para começar o 2024 ali querendo fazer um pouquinho diferente, né? Fugir um pouco dos tabus, do que é dito e muitas vezes é propagado e que não é real, são mitos, né? São vários mitos aí que a gente tem que desmistificar. Eu escuto muito falar sobre a espirulina. Interessantíssimo. Você gosta de inserir a espirulina na dieta? É importante, eu acho assim. Eu avalio cada paciente e suas necessidades, tá? Então, quando a gente fala da espirulina, qual é a necessidade daquele paciente? Ele precisa, ele não precisa? Mas sim, é importante e acaba sendo um fator ali que vai otimizar. Então, é a suplementação. Eu acho que a suplementação, ela traz aquilo que não é tido com a alimentação. E a suplementação, sim, muitas vezes ajuda e ajuda bastante. Até em efeitos também, como eu acabei de dizer, em efeitos terapêuticos. Porque se o paciente ele tem uma necessidade terapêutica, a espirulina, ela pode ajudar bastante, né? A riboflavina, ela ajuda. A berberina ajuda. Tá? A betaína vai ajudar, a betaína que tem na beterraba. Então, tem vários ali nutrientes que vão auxiliar aí nesse processo. A gente vê que algumas pessoas têm uma dificuldade em consumir determinados grupos alimentares, então algumas coisas a gente consegue colocar em cápsulas. Sim, gente. Assim, e tem perfis, de vários perfis de pacientes, né? Tem vida corrida, que a minha tem me ajudado bastante. Né? Então, a gente consegue a suplementação. suplementar em cápsulas dessa maneira. Né? Isso. A suplementação de proteínas por meio da whey protein, eu acho super importante, porque te traz uma praticidade, te oferece ali uma quantidade de proteínas sem a quantidade da gordura saturada, né? Então, sem o carboidrato, então acaba sendo uma proteína mais isolada. E aí, tem várias necessidades ali, e diferentes para diferentes objetivos, mas sim, a suplementação eu acho muito válida. Porque a gente pensa, a gente tem possibilidades e tem à mão grupos de alimentos importantes, mas nem sempre a gente consegue colocar tudo isso à mesa, sabe? Tem que ter uma programação, né? Você tem que ser muito regrado no sentido de se programar para ter todos... Quando a gente faz desculpa te interromper um pouquinho, mas quando a gente faz o acompanhamento nutricional, o nutricionista, geralmente ele vai colocar todos esses elementos, todos os grupos alimentares, tudo o que precisa, vai incluir na própria dieta alimentar mesmo, tá? Geralmente acontece isso. Mas pela praticidade, por alguns efeitos de otimização, tá? Do plano alimentar, esses suplementos, eles podem oferecer mão, tá? Por exemplo, assim, eu preciso otimizar, é o que eu acabei de falar. A gente consegue fazer o detox facilmente, o próprio organismo faria o detox. Mas esses alimentos que eu estou contando, ele vai otimizar. Então, essa suplementação, ela pode ajudar a otimizar o que a gente não consegue, o que a gente tem. Agora, o que precisa ser muito bem esclarecido não pode abrir mão da alimentação por conta da suplementação, porque aí não vai trazer. Sim. Tá? Então, tem a questão de fibra também. Tem que complementar. Tá? E esses são os desafios do nutricionista, entender o perfil daquele paciente, o que ele consegue ingerir, o que ele não gosta de ingerir, porque tem as preferências. Não adianta você falar para o paciente, olha, isso é bom, olha, o abacate é muito bom, a cúrcuma, mas ele não gosta. Também. As preferências. E às vezes as quantidades que você precisa não são supridas só com a alimentação. Exatamente. Né? Então você suplementa por conta de quantidade. Principalmente se um paciente ele tem um déficit de determinado nutriente, determinada vitamina, né? Hoje o que a gente vê muito por conta das calorias vazias são pacientes até com excesso de peso, mas com déficit de vitaminas, porque as calorias não oferecem nada ali. E aí ajuda bastante mesmo. Mas isso cada um é avaliado individualmente. O que eu desaconselho são aquelas vitaminas de A a Z. Um complexo muito cheio. É muito importante os módulos de vitaminas, os módulos de nutrientes, ou alguma que vai complementar a outra, tá? Aqueles que são
bastante complexos, muitas vezes tem a competição das vitaminas. Então, de repente, uma pode quelar a outra, uma pode inibir a ação da outra. Então, por isso é muito importante entender sobre as vitaminas, entender sobre a biodisponibilidade e funcionamento das mesmas para poder prescrever. Então, é por isso que é muito importante o profissional estar ali auxiliando. Qual é a importância? Porque às vezes a pessoa ela vai gastar um dinheiro desnecessário, sendo que se direciona para determinado nutracêutico, para determinado suplemento, enfim, ela consegue obter um resultado eficaz tanto para a saúde, os resultados, quanto economicamente dizendo também. Tá? Porque E a gente faz tá economia. falando muito aqui sobre detox alimentar, né, Gi? Eu fui pesquisar, doutora, quando eu assino uma plataforma de livros. E nessa plataforma eu coloquei a palavra detox. E quando eu coloquei a palavra detox, eu fui ver que detox vai além da parte nutricional. E como estamos aí, né, no pós-ano novo, e estaremos de férias, é um momento que todo mundo tem um pouco mais de ócio criativo, a gente pode ficar voltando a sua mente, né, e os seus hábitos para algo um pouquinho diferente, né, daquilo que se tem de rotina. Eu gostaria de falar com vocês sobre algumas questões relacionadas a detox. Tem um livro, e eu folheei ele, algumas partes eu cheguei a ler, gostei muito, trouxe 2 livros que serão as minhas leituras das minhas férias, então fica a dica aí para vocês. Esse livro, ele chama Detox na Alma, sem botox nas emoções. Então, ele fala muito sobre a importância de agora a gente nós fazermos uma reflexão sobre entender melhor as nossas emoções, porque quando a gente reúne família, esse momento de festividade, traz algumas angústias, lembra-se daqueles entes queridos que se foram, a gente reflete muito sobre o trabalho, sobre o que fizemos da nossa vida, os nossos planejamentos para o próximo ano, né, que é esse ano agora de 2024, que é o ano que nós vamos aí, estamos com várias ideias, então, notei que o detox, ele pode ser também das emoções. Essa é a minha dica de leitura, mas ainda vou fazer a leitura agora nas minhas férias. E na próxima imagem é um livro de uma autora que fala sobre detox essencial. Eu achei muito legal, porque você falou muito da atividade física. E essa autora, ela fala da atividade física, existe um detox físico, ela fala da atividade física, da emoção e da mente. Eu achei bem legal, porque eu misturava a mente com emoção. E ela fala muito assim, a importância da nutrição, que falamos aqui nesses 2 episódios, né? E que ela fala que quando a gente entra nesse detox nutricional, né, acompanhado por um profissional, até a nossa mente fica mais organizada, nós ficamos aí mais dispostos fisicamente. Então, se eu tenho uma nutri ou um nutri me acompanhando, eu tenho meu organismo funcionando melhor, então eu tenho o detox físico, posso fazer atividade física para ajudar nessa questão toda, mas que a minha mente, ela fica mais proativa, organiza melhor os pensamentos, eu consigo também olhar melhor para as minhas emoções. Então eu gostei bastante dessa visão, dessa tríade física, emocional e mental, e a correlação que eles fazem, esses 2 autores, quando eles falam de emoção, eles correlacionam com o detox nutricional. Eu achei tão legal. Fica aí a dica, pessoal, quem quiser fazer a leitura desses 2 livros, que é o momento, né? Passagem do ano veio, estamos num novo ano, 2024 tá aí, chegou. E o que a gente vai fazer com ele, né? Essa associação de tomada de decisão, vou me cuidar, vou procurar um nutricionista, vou procurar um psicólogo para organizar as minhas emoções. Eu acho que isso é válido, né? São pilares, todos eles estão bem entrelaçados, né? Quando a gente fala aí da alimentação, isso é um assunto para um outro. Dá mais episódios. Mas a gente vai falar aí do eixo intestino-hipotálamo, né? Então, quando a gente trabalha microbiota intestinal, a gente está trabalhando também, que é coligado com os neurônios responsáveis ali pelas nossas emoções, responsável pela nossa saúde emocional, né?
E aí a gente conta isso depois, mas quando a gente está detoxificando, a gente vai estar o quê? Auxiliando todo esse processo, todo esse estímulo, né? E chega ali ao cérebro e a gente consegue ter essa organização, os nutrientes certos. E aí nós tendo essa disposição, a gente consegue parar e refletir melhor. Sabe aquela coisa que quando a gente está muito cansado, nós estamos exaustos, a gente para, não consegue fazer nada. E eu sou nutricionista, mas isso também acontece comigo, porque somos humanos. Não é porque eu me alimento corretamente, tudo, mas eu sou humana, eu tenho meu cansaço do meu dia a dia, sou nutricionista, sou mãe, todos passam por isso. Então, eu acho muito importante as pessoas refletirem sobre parar um pouquinho, repensar, ressignificar o 2024, né? Trazer leituras interessantes, cuidar do sono, que a gente aqui não falou, mas um dos processos interessantíssimos de detox é um sono de qualidade. E são todos elementos que vão nos proporcionar a saúde emocional, a saúde mental, a saúde espiritual e a saúde física. Os 2 livros que eu dei uma folheada falam da regulação do sono. E que a nutrição, estando bem orientada, regula-se o sono e regula a emoção. Né? Melhora a performance. A gente performa melhor quando tem essa tríade em funcionamento, em homeostasia, né? Exatamente, porque muitas pessoas correlacionam nutrição somente a perda de peso, ou ficar com aquele corpo esteticamente perfeito, mas a nutrição vai muito além disso, vai na boa qualidade de sono, vai na disposição, vai na saúde. Eu digo que, assim, a nossa estética é um reflexo de como nós estamos por dentro, como nós estamos funcionando. E vai tudo além. Então, quando a gente fala em nutrição, a gente fala da modulação hormonal, né? É aquele cortisol, que é o hormônio que é responsável pelo catabolismo, depois de uma adrenalina, depois de emoções, de estresse. Aí o organismo lança o cortisol para poder tentar segurar, mas o cortisol é muito catabólico, sabe? Então, assim, quando a gente fala em nutrição, a gente trabalha todos esses efeitos, todos esses aspectos para a saúde emocional mesmo, porque são os pilares. Muitas pessoas, muitas vezes, estão aí com condições emocionais advindo de uma alimentação insuficiente, uma alimentação inadequada. E isso leva a essa questão, o excesso de carboidratos refinados, por exemplo, excesso de açúcar. Isso tudo prejudica. Então, memória, concentração, tudo. Depressão, irritabilidade. E eu acho que é isso, gente, começar o 2024 de uma forma a repensar, né? A entender sobre os alimentos, a entender sobre a importância da saúde emocional, do psicólogo, da terapia. Acho que são vários ali. Tá aí 2024 fazer um detox em tudo, né? Um detox na alma, um detox físico. Acho que é super interessante essa proposta. Eu adorei conversar sobre isso. Vocês viram que eu tô quietinha aqui. Mas eu tô num momento tão reflexivo. Trouxe até para a indústria farmacêutica. Sim, eu tô refletindo agora, assim, início de ano. Conversar sobre isso me fez muito bem, porque a gente precisa falar para ter vontade de fazer, não é? Eu não quero ter vontade sozinha. Me motivou agora. Então, não tá difícil de fazer. Eu vou parar com essas... agora eu vou começar e não vou dar continuidade. Não, porque tá mais fácil do que eu imaginava. Executar. Não é difícil, é gostoso, né? E eu acho que o conversar sobre isso entre amigos faz com que a gente reflita mais, não é? Isso. Faz com que a gente pare para pensar, Sim. Não é verdade? Então, que se tenham mais conversas como essa entre amigos, não ficar trocando receitinhas, mas falar mesmo assim, de vamos nos cuidar, vamos fazer, vamos... Familiares, Sim, esse assunto é muito reflexivo, assim. É o autocuidado, né? Eu acho que o autocuidado é o princípio de tudo. Eu acho que a gente só consegue cuidar do outro a partir do momento que nós cuidamos de nós mesmos. E o autocuidado não é difícil. As pessoas procrastinam, não sei o motivo, porque o autocuidado é tão simples. É você olhar para si mesmo, o que você precisa, quebrar alguns tabus, porque tem pessoas que pensam, o nutricionista vai me deixar passar fome. São tem muita coisa na rede social, aí você... É caro, vai me dar uma série de coisas. A gente que tem um pouco mais de informação, que estuda, ainda tem dificuldade, às vezes, de entender tanta informação de uma vez na internet.
Filtrar, né? O que Filtrar, e que como realmente é que é sabe, bom ou é ruim. Vem um e fala assim, um exemplo, tá? A gente não vai falar sobre isso, enfim. Olha, a creatina, você tem que tomar com café. Aí o outro fala, a creatina, você tem que tomar só se você for malhar. Aí o outro vem e fala assim, não, a creatina é para todo mundo. O idoso tem que tomar creatina, porque o idoso tem deficiência de creatina. É muita mídia, muita coisa indústria até pra por gente trás. que tem um pouco mais de informação. Tem hora que você fica embananada com aquilo. Porque, então, assim, tem horas que eu falo assim, vou desistir. Porque ficou tão complicado. E ficou muito pejorativo, né? Banalizou também bastante. Banalizou São blogueiros. Não, nada contra, mas muitas vezes tem algumas pessoas assim que é blogueira e que não tem todo aquele conhecimento aprofundado, não estudou tanto, e aí tem o patrocínio, a publi, e aí começa a banalizar uma situação que é super importante. Então, assim, muitas vezes as pessoas, elas não vão olhar o currículo da pessoa, elas vão olhar ali quantos seguidores tem, e acontece muito isso, e essa acaba gerando uma desinformação sobre o que é necessário. E o desafio do nutricionista é muito sério. Então, muitas vezes chegam, assim, coisas meio que absurdas ali, que eu falo que é até bizarro algumas informações, mas a pessoa, ela não tem culpa, porque ela vai recebendo tantas questões, e aí para separar tudo é complicado. É complicado. E o nosso papo, assim, claro, a gente não foi muito técnica, porque a gente quer falar mais alertar e mostrar possibilidades, mas o nosso papo com você foi tão puro, foi tão limpo, foi tão leve, que me trouxe uma vontade de fazer uma reflexão diferente, sabe? Eu acho que eu tava contaminada. Eu fiz um detox agora. Saturada, assim. que legal. Essa conversa me fez um detox com relação a tudo que eu preciso limpar né? E agora reescrever o que a gente tem que fazer, né? Então, obrigada por isso. Eu que agradeço. De verdade, porque realmente eu encerrei o ano com tanta informação que eu não precisava. Então, detoxifiquei hoje com o nosso bate-papo, né? Eu vou me programar agora para fazer a detoxificação emocional, física, mental. E as suas dicas, a sua orientação foi muito boa, porque a gente aprende, né, Gi? A gente vai estudar o tema quando recebe o profissional, e a gente tem tido profissionais muito gabaritados e titulados, né? Hoje nós estamos com uma pós-doc em nutrição. Então, tudo a gente confia mais, por isso que a gente aproveita para fazer perguntas, que até mesmo nós temos dúvidas. E agora, o ano começando, 2024, a gente teve aí o gatilho, o incentivo para fazer um 2024 diferente, e você está sendo o nosso gatilho do Beleza na Lata. É isso, a gente até brincou antes de começar o episódio, né? E aí, você estudou, você se preparou como? Eu falei, Cris, eu não me preparei, eu tô com uma profissional e eu vim aprender, não foi essa... isso não aí, é brincadeira, eu não falei mesmo. É. Falei, Cris, hoje eu vim aprender, hoje eu não me preparei, né? Hoje eu realmente tô na mão de uma profissional, e foi isso, para mim foi muito legal. De verdade. Meninas, agradeço muito a oportunidade, né? E plantar essa sementinha aí nas pessoas. Eu acho que o meu papel, cada um tem um papel aí, né? Eu acho que mais do que tudo é plantar essa sementinha do quanto é importante o autocuidado. Obrigada aí pelo convite de vocês. Estou muito feliz e espero estar presente aí novamente para outros papos, gente. Claro, aí eu adoro. Já foram surgindo outros com ela aqui. A gente tem tanta coisa para falar esse ano, tem tanta coisa legal, novos temas. E aí a gente vai agora linkar uma coisa com a outra e sempre fazer essa ligação multiprofissional. A gente sempre pode trazer uma Nutri, né, para falar sobre aquele assunto. Olha, a gente vai debater um assunto tal, vamos complementar o assunto anterior com o que ela falou? Eu acho que isso é muito legal para esse ano, né, Cris? Eu acho, e inclusive quero agradecer, então, pelos aprendizados aqui que nós tivemos. Quero agradecer a vocês, porque esse 2024 a gente vai fazer diferente. Olha, já tem dica de 2 livros para leitura, que eu também vou fazer a leitura deles. Começamos com o pé direito 2024, com motivação, com detox de alma, de corpo e nutricional. Espero que vocês tenham gostado do nosso tema aqui, do nosso debate, da nossa convidada. Vamos
vamos trazê-la novamente, então já aproveita, se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, que daí a gente traz ela novamente e responde as suas perguntas, né, Gi? O que mais? É isso aí. Bom, agora a meta já foram as festas, nós vamos começar o ano, vamos curtir o verão de uma forma saudável e preparar para o carnaval. E aí, preparar para o carnaval. Na lata. Dá para preparar com ela, não dá? Dá para preparar com ela. Gente, muito obrigada. Que a gente tenha um ano iluminado, um ano com saúde, um ano com vontade de melhorar, né? Fazer diferente esse Fazer 2024. diferente, pensar muito no autocuidado, que a gente tem falado muito, falar em saúde, em autocuidado, e ver que isso não é difícil, isso é fácil. Sim. Não precisa de uma receita milagrosa, precisa sim de um profissional, Com certeza. Os profissionais estão acessíveis também, são não é nada que a gente não consiga. São bem titulados, isso é importante, procurar um profissional bem titulado. E isso é possível também, né? E para dar esse gatilho também, porque eu acho que a questão profissional nos ajuda, nos auxilia e nos mantém firmes, né, no caminho, né? Orientação de qualidade, né? Isso, e continuar com o caminho, porque não adianta a gente procurar um profissional, daqui a pouco a gente começa, desiste, procura outro, começa, desiste. Não, a gente tem que acreditar que existe um caminho a se percorrer com esse profissional, né? Principalmente o nutricionista, não é? Não tem receita milagrosa. E a dica final da Nutri? Constância, disciplina e força de vontade. Porque é muito fácil. É acreditar, é ter aquele gatilho e falar, vamos lá, porque tem muitos profissionais bons para te auxiliar, filtrar o que tá lendo. E é isso, gente. Vamos detoxificar ali a alma, detoxificar a alimentação e detoxificar os estigmas, né? Aqueles mitos. Eu acho que é isso. Vamos cuidar, vamos nos cuidar e sermos felizes para fazer um 2024 diferente do que foi 2023. E não adianta ficar aí lamentando o que não fez em 2023. Já foi, já passou. Agora é o momento de fazer diferente, começar um novo ciclo. Vamos pra frente. Começamos novo ciclo. Se você gostou do nosso episódio, curte, compartilha com quem você acha que merece um detox nutricional, físico, emocional. Compartilha, tecla aí no sininho, porque toda vez que tiver um episódio novo, ele vai te notificar que a gente tá aí, falando na lata sobre beleza. Nosso muito obrigada a você que nos acompanha e aguarde os próximos episódios, estão imperdíveis. Um grande abraço a todos. Obrigada a todos. Beijo. Tchau, tchau.